Muito bem, estamos ao vivo. Já temos mais de... Olá. Temos bastante participantes nos seguindo aqui. Ótimo. Então, eu quero dar primeiro boa tarde a todos. Quero já, como uma antecipação de conclusões, dizer que nós vamos entrar realmente num mundo diferente e que eu imagino seja um mundo mais cooperativo, mais colaborativo. E, por causa disso, esse webinar já começa com a cooperação de 3 entidades absolutamente líderes nos seus respectivos campos. A primeira delas é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do qual eu fui vice-presidente, hoje eu sou um conselheiro, e que, a pedido do presidente Pio Borges, eu faço uma brevíssima lembrança, para quem não conhece, para dizer que é o mais respeitado eleito por uma espécie de uma enquete internacional feita pela Universidade de Pensilvânia, o mais importante centro de estudos em política internacional da América Latina. Por que criamos isso no Brasil há 20 anos atrás? Porque entendemos que o mundo caminha para o que se chama a multilateralização das relações. Ninguém mais pode ser isolado no mundo, e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, através dos seus conselheiros, figuras de destaque na vida diplomática, como Celso Laffer, Marcos Azambuja, política, como Fernando Henrique Cardoso, como Zé Aldo Rabelo, portanto, gente de todas as tendências políticas, mas com um compromisso enorme em relação ao Brasil. Tenho muita honra de fazer essa abertura, como também tenho a honra de fazer a abertura da Casa Firjan. As federações de indústrias estaduais representam os sindicatos patronais das diferentes categorias profissionais. Esses sindicatos têm lá as suas demandas específicas, evidentemente, e têm também uma causa comum. A Firjan, eu diria que inovou ao criar a Casa Firjan, que é um centro de pensamento sobre o futuro da indústria e o futuro do Estado do Rio. Ela tem promovido estudos muito originais, consta com um corpo de conselheiros também de altíssima qualidade, dos quais eu destaco a Rosisca, Mangabeira Unger, o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira e o presidente da Casa Firjan, que é o grande jurista Joaquim Falcão. A terceira entidade que eu tive prazer de poder juntar nesse webinar é uma empresa, mas é uma empresa singular. Porque as empresas de energia todas começaram a se estruturar como grandes empresas na metade do século XIX. No século XX, as petroleiras, as empresas de eletricidade se consolidaram, mas hoje a orientação, e daqui para o futuro, a orientação das empresas de energia é atender o cliente, atender o consumidor, com a energia que ele precisa, que seguramente será uma energia limpa, uma energia renovável, uma energia barata. E aqui no Brasil eu estou muito, posso dizer, bem informado para dizer que a Comerc é uma empresa líder nesse campo, como tem sido reconhecido nos últimos 3 anos. Ela ganhou naquele ranking da revista Exame por 2 vezes a melhor empresa brasileira. Então, eu pediria ao presidente da Comerc, que é também uma empresa controladora da Megawatt, cuja presidente é a Larissa, que vocês já ouviram,
o meu amigo Christopher Flavianos para apresentar um pouco a empresa. Bom, obrigado, Alqueires. Uma boa noite a todos. Queria agradecer primeiro a Megawatt e a Larissa. O Alqueires, que teve a ideia de trazer um pouco dessa discussão mais filosófica, para a gente poder sair de um pouco desse lugar comum. A Rosisca, a Isabela, o Zé Roberto, bem-vindos, a Carla também. Acho que nós vamos ter uma noite muito boa de discussões aqui. A Comerc, como uma empresa de energia, ela olha sempre o horizonte do futuro e da evolução, olhando os 3Ds, a digitalização, a descarbonização, a descentralização. Essa é a tendência mundial, todos os países caminham para esses pontos, alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos nós caminhamos para esses 3Ds. E olhando um pouco essa questão da utopia, utopia significando um lugar ideal, que não é o agora, mas que pode ser construído no futuro. Eu vou fazer uma brincadeira e voltar 30 anos atrás só, dos 300 mil que nós estamos aqui no planeta, mas só 30 anos atrás, assim, 19 de maio de 1990, eu vou fazer uma pergunta assim, se a gente tivesse uma pandemia daqui 30 anos, como é que a gente enfrentaria essa pandemia? Onde a gente teria que ficar todos isolados, mas onde alguns poderiam trabalhar e estudar em casa por videoconferência ou fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é uma discussão com várias pessoas distribuídas aí pelo país ou pelo mundo, onde você poderia receber a ajuda do governo por um banco virtual, saber que em poucos dias a gente poderia identificar esse vírus, e ter a certeza que dali a alguns meses, espero, a gente teria a vacina. Então, só voltando 30 anos atrás, se a gente imaginasse o que seria essa utopia, parece que a gente já está muito mais longe do que a gente está hoje. Então, talvez essa utopia esteja muito mais perto do que a gente imagina. Agora, eu vou deixar essa discussão aqui para os especialistas. Tenho certeza que vai ser uma noite de grandes pensamentos. Sejam todos bem-vindos e vamos seguir aqui com o Dr. Alqueires comandando aqui o nosso webinário. Tá? Boa noite, um abraço a todos aí. Bem, eu esqueci de dizer que eu fui escolhido como coordenador um pouco por eliminação, por ser o conselheiro das 3 entidades, de modo que vocês vão ter que me tolerar nessa condição. E o título da pandemia, utopia, eu começaria dizendo assim, da pandemia eu não vou falar muito, não. Todos os outros webinários por aí têm falado muito da pandemia. Eu só quero destacar 3 pontos que são absolutamente essenciais e consensuais. O primeiro, que para sair dos efeitos negativos dessa pandemia, nós temos 3 coisas a fazer. A primeira é confiar na ciência. A segunda é acrescentar doses cavalares de compaixão à ciência, em olhar o problema do homem, em focar na dimensão humana do que uma crise dessas nos traz. E a terceira é deixar muito blá, blá, blá de lado e entrar em ações. Ações pequenas no nosso bairro, no nosso edifício, no nosso vizinho,
e ações grandes para aqueles que a vida dá essa oportunidade. Essa é uma causa da humanidade. Agora, é da pandemia para a utopia. E aí a questão se complica. Porque a utopia foi uma palavra criada em 1510, quando um scholar inglês, Thomas Moros, escreveu um livro chamado A Utopia. Ele vivia numa sociedade profundamente injusta, numa sociedade com grande desigualdade, sobre o arbítrio do poder real, sobre o arbítrio dos poderes religiosos. 100 anos antes, o mundo tinha acabado de sofrer os efeitos da grande peste que matou metade da Europa. E volta e meia eles reapareciam em algumas cidades. E essa era uma época, ao mesmo tempo, em que havia muito estímulo. O Novo Mundo tinha sido descoberto há 10 anos, o Brasil, a América do Norte há um pouco mais, há 18 anos. E isso era algo que chocava assim, o mundo. Descobrimos continentes muito maiores do que nós somos. Descobrimos um caminho para a Índia, que tem uma população muito maior do que nós temos, e para a China, por extensão. Então, naquele momento, havia um ambiente de extrema efervescência e que toda a cultura do passado era balançada, e ainda mais balançada porque os árabes tinham, na sua expansão, tomado Constantinopla e vários sábios emigraram para a Europa, trazendo, então, o velho conhecimento. Então, é aquele momento onde realmente você passa do mundo antigo, do mundo onde as explicações são metafísicas, para o mundo onde as explicações são físicas, onde a razão começa a prevalecer através de obras de grandes pensadores, onde a medicina também tem grande progresso, com médicos como Vesalius, como Thomas Harvey. Medicina, olha aí, importante nessa transição. Mas é uma transição, então, da Idade Média para a Idade Moderna, que leva 300 anos. 300 anos. Então, a primeira grande lição, e eu volto, é o seguinte: nós estamos numa transição, nós estamos vivendo uma transição. Vocês que pensam que essa epidemia, pandemia, é um fenômeno isolado, ela não é, não. Ela tem a ver com a poluição da terra, com o efeito estufa, com os eventos extremos. Agora, há pouco tempo, fez um sucesso enorme aí uma gravação de uma conferência do Bill Gates prevendo uma pandemia para daí a 5 anos. Ou seja, a pandemia era esperada, era aquela estrela que todo mundo sabia que ia ocorrer, fingia que não estava ocorrendo, porque você não sabe também de que tipo ela ia ser. Então, esse fenômeno que nós estamos vivendo, em decorrência de um mundo superpoluído, onde as cidades se ligam através dos seus depósitos de lixo, onde os oceanos viraram uma lixeira, onde as pessoas morrem por doenças respiratórias por causa das emissões dos seus próprios automóveis. Enfim, esse mundo chegou a um limite. E para falar do caminho para a utopia que já começou a construção, nós vamos ter a Isabela Teixeira. Ninguém melhor. O mundo, há poucos anos, conseguiu um protocolo assinado por 195 países. Isso nunca houve. Depois, os Estados Unidos do Trump pulou fora
e o Brasil, desse Bolsonaro e Eduardo Araújo, ameaça pular fora. Mas é um absurdo, porque a causa comum da humanidade está ali. E só pessoas extremamente competentes, do ponto de vista técnico, científico, como a bióloga Isabela Teixeira, então ministra de Minas e Energia, cargo que ocupou por 6 anos, pôde fazer isso e projetar o Brasil no plano internacional com uma extrema respeitabilidade no que se chama a dimensão do soft power. Soft power é quem não tem ogiva nuclear, mas quem pode falar pelo mundo. E ela pode. Ela e o Brasil por trás puderam. Hoje perdeu-se muito. O SEBRE, há 15 dias, fez publicar um manifesto nos principais jornais apontando sua extrema preocupação com os rumos da política externa brasileira, que destruíram, de alguma maneira, alguma posição privilegiada que nós tínhamos conquistado. Mas, enfim, para falar sobre esse primeiro ponto, que isso não é um eventozinho que vai se resolver, não. Isso é algo que ocorre numa série de eventos que nós temos que mudar a tendência através do tipo de ação proposta nesse protocolo, do qual a Isabela vai falar. Mas falar disso, da Isabela, do protocolo, dos países, das entidades, é falar, vamos dizer assim, das instituições. Mas tem algo antes, que são as pessoas. As pessoas têm que mudar. As pessoas têm que mudar a cabeça. Mudar a cabeça dura ou leva muito tempo para mudar a cabeça. Você precisa estudo, precisa exemplo, precisa tentativa e erro, e precisa, principalmente, mergulhar no conhecimento da história para abreviar essa transição. Nós temos que fazer uma transição de 300 anos em 30. E conhecer a dimensão do humano é sobre o que vai falar o nosso Zé Roberto Castro Neves. Zé Roberto é um grande advogado militante. Ele é mestre pela Universidade de Cambridge, onde, aliás, um dos grandes amigos lá do Thomas More, que escreveu a Utopia, escreveu O Elogio da Loucura, descrevendo a grande hipocrisia daquele mesmo mundo no qual o Thomas More queria fugir para a sua ilha maravilhosa, Utopia, sabendo que ela não era alcançável. Utopia quer dizer no land, quer dizer, em grego, a terra que não existe. Nós temos que fazer do nosso mundo um mundo que existe, dentro das limitações, evidentemente, mas um mundo que existe. Conhecer o humano é conhecer Shakespeare. Zé Roberto é um dos maiores shakespearianos brasileiros, após a unanimidade geral, que era a Bárbara Eliodora, que grande amiga nossa, minha, dele e tal, e que, infelizmente, perdemos essa mulher admirável, grande shakespeariana brasileira. Mas tivemos oportunidade de publicar juntos alguns livros sobre Shakespeare, e eu chamo a atenção do título de um livro do maior crítico literário recente, que é o Harold Bloom americano, que é Shakespeare e a Invenção do Humano. Então, se a invenção do humano está lá, a codificação das relações dentro de um marco institucional e jurídico é o trabalho que o Zé Roberto tem feito. Zé Roberto escreveu Os Grandes Julgamentos da História, escreveu Como os Advogados Salvaram o Mundo e escreveu A Invenção do Direito e uma série de livros. É responsável pela editora da OAB, é professor da PUC, é professor da FGV, sem dúvida nenhuma,
é um dos maiores intelectuais brasileiros, em que pese a sua idade. Por fim, tendo a Isabela tratado das grandes questões e o Zé Roberto das instituições e dos homens, nós não vamos sair dessa situação iguais a como nós a entramos. Nós vamos ter lesões. O mundo terá sequelas nas suas instituições, perderá dinheiro, perderá o ritmo, algumas empresas quebrarão, mas nós todos seguramente perdemos algum ente querido nela, perdemos, de alguma maneira, a esperança em algumas coisas, e nós vamos ter que aprender a viver com uma incerteza. Eu pensei um pouco sobre como tratar isso, não consigo fugir a um exemplo muito doloroso pessoal. Uma vez eu e a minha mulher ajudamos a minha filha a fazer a mala dela e do neto, porque eles iam passar um fim de semana fora. Pegaram um avião, foram viajar, e o avião caiu e eu perdi uma filha e um neto. E as pessoas vinham dizer, vocês vão superar, vocês vão superar. Nós não vamos superar coisa nenhuma, nós não queremos superar. Nós incorporamos isso na nossa existência, procuramos viver por eles, mas, sem dúvida nenhuma, somos diferentes. E eu acho que a humanidade inteira vai ser diferente, porque terá tido uma perda nesse momento de orgulho, de prepotência, de que tudo dá certo, que eu posso cortar o petróleo, que eu posso mandar um drone matar o general inimigo. Quer dizer, nesse momento do auge do orgulho, nós estamos tomando uma trombada e os maiores, ela começou na China, que é, por um lado, a maior potência por um lado, e agora está até ultrapassando os efeitos, e de muito, nos Estados Unidos, que é a maior potência do outro. Isso está sendo mostrado como são frágeis as coisas, como são incertas. E eu acabo dizendo que, dentro da incerteza, o navegar é preciso e, contrariamente à letra da música, o viver também é preciso. E esse tema, que aí é muito fácil, como viver na incerteza, eu deixo para Rosisca, membro da Academia Brasileira de Letras, educadora pós-graduada, mestrado e doutorado na Universidade de Geneve, uma autora do livro da Reengenharia do Tempo. Então, a palavra está com eles e eu começo por convidar a Isabela a fazer a sua exposição. Estão me ouvindo? Ok? Então, boa noite a todos. Obrigada ao Keres pela sua iniciativa e pela curadoria. Primeiro, quero saudar os meus amigos que estão compartilhando esse bate-papo, essa conversa. E é uma conversa que nasce como provocativa. Então, é uma conversa com algum rumo. Como se provoca, a gente está buscando rumo. O que a gente está acontecendo hoje no mundo, e eu tenho participado de vários debates, particularmente no contexto disso que você provoca, que é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é algo que emergiu ainda na década de 70. As primeiras ideias são na década de 70, isso depois é consolidado na Rio 92, isso avança na Rio +20 e acaba, na realidade, ganhando contornos em 2015, na chamada Agenda 2030, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu tive muita honra de ser
parte do painel que propôs isso ao mundo, painel de alto nível que propôs isso ao mundo. E, essencialmente, essa sustentabilidade que acontece no século XXI, ela é guiada por razão, ela é guiada pela ciência e ela é guiada pelo humanismo. Tá? Então, não é à toa que quando você nos provoca em falar da pandemia à utopia e coloca como um dos caminhos a questão da sustentabilidade, ou o caminho, a questão da sustentabilidade, ela, na realidade, é formulada, ela é pensada com o equilíbrio desses três pilares, vamos chamar assim. Tá? Essa crise, ela nos encontra já vivendo crises, crises que são bem ilustrativas do chamado período do Antropoceno. Esse período que começa de 1750 e vem até agora. É o período do homem que se afirma pela razão, pelo homem que faz a Revolução Industrial, mas também é o período que o homem declara guerra à natureza, sem precedentes. E o vírus, o Covid, emerge exatamente dessa falha na relação homem-natureza. Tá? Não se controla a natureza. Né? Então, nós estamos falando de incerteza, estamos falando de risco não se controla, estamos falando de como somos voláteis a tudo isso, e mais do que isso, estamos falando de vulnerabilidades. E a natureza é algo que se move pelo acaso e pela necessidade. Né? Toda a biologia, toda a essência da vida, as mutações, a teoria da evolução, que emerge exatamente no século XIX, ela vem exatamente mostrando para o homem moderno como é que essa coisa acontece na relação da vida, das relações da espécie humana com o planeta. O Covid, ele ilustra uma ruptura ou um processo que ninguém aqui seria capaz de desenhar, porque sempre achávamos, ou sempre acreditávamos, que tínhamos algum domínio, mesmo das recentes crises envolvendo a saúde, como o SARS, o Ebola, a própria chikungunya, isso meio circunscrito. Veio agora um vírus que passou fronteiras, ignorou países, ignorou classe social e dominou o mundo em 3 meses. Essa situação da pandemia nos leva ou nos remete a 2 ideias, 2 momentos, 2 situações muito objetivas da sustentabilidade. Um lado, a ciência. Certamente emerge dessa crise um papel mais estratégico à ciência, mas não uma ciência dissociada de um segundo componente, que é o componente do humanismo. Você não vai andar no mundo sem entender como que essas relações entre sociedades e entre pessoas, basicamente essa crise mostra isso, vários países fecharam fronteiras, vários países isolaram, inclusive comércio, etc., etc., e as pessoas se comunicavam, as pessoas são solidárias. Então, emerge dessa crise um papel da ciência, que está na sustentabilidade, emerge dessa crise a questão, a dimensão do humanismo, que também está quando você pega o conjunto da Agenda 2030, e o lema principal é não deixar ninguém para trás. Esse é o push, não podemos deixar ninguém para trás. E isso é acolhido, essa agenda adotada em 2015, ela sai da Conferência do Rio em 2012, e em 2015 também se adota isso no Acordo de Paris. Foi quando você pega o chamado acordo de 195 países alinhados com um compromisso global de fazer uma nova rota em relação à redução de emissões e de enfrentamento às mudanças climáticas, mesmo que de uma maneira sem ser legalmente vinculante, mas envolvendo os comportamentos de sociedades e de governos, você, na realidade, traz uma boa dose de solidariedade com o presente, não só com o futuro. Você traz o futuro para o presente. Você mexe nessa equação porque você começa a trabalhar a questão dos vulneráveis e você trata ainda a questão muito bem colocada, se todos podem se lembrar, da encíclica do Papa em 2015, quando ele nos chama a atenção sobre essa vulnerabilidade da casa que nós estamos, que nós vivemos, que é o planeta. Como você bem colocou, um quadro de degradação, e o Papa Francisco põe uma visão estratégica de que nós tínhamos que lidar com a pobreza. Não é à toa que no 2º artigo do Acordo de Paris, tá? O 2º artigo está escrito o compromisso de erradicação com a pobreza e o tratamento aos vulneráveis. Então, essa agenda que se junta é uma agenda
que nos coloca no momento, hoje, dois desafios, ou uma escolha. Podemos ir para um momento disruptivo de planeta, de vida, ou podemos ir para mudanças construtivas. Eu sou muito pragmática, mas sou muito otimista também. Eu prefiro o caminho da mudança construtiva, onde a gente pode, de fato, juntar ou trabalhar melhor essa transição, que eu concordo, e pelos protocolos políticos que estão sendo adotados no mundo, se teria aí 3 anos, 30 anos. Você está dando o cenário de 2050, o que acaba convergindo muito com essa sua utopia contemporânea de não ser mais orientadora ou inspiradora de uma transição de uma idade média para a idade moderna de 300 anos, mas numa idade contemporânea, pós-contemporânea, que terá que conviver não só com um passado existente, com o que nós somos hoje, mas com o que o futuro já está trazendo, com as novas economias, o impacto da economia de inovação, o impacto das sociedades conectadas virtualmente, os novos estilos de vida e o impacto dessa crise, não só, como você falou, Kéris e nós, mas o impacto das novas gerações. Como é que as novas gerações, os jovens, vão lidar com isso? Eu mesmo tenho discutido com vários amigos, a minha geração, quando eu era jovem, eu fui fortemente impactada pela AIDS, do que era a dimensão de ter o surto da AIDS no mundo. Né? Obviamente que de uma configuração muito distinta, mas isso colocou para a minha geração um sentimento permanente de vulnerabilidade em relação a determinados comportamentos que definiam a minha liberdade como indivíduo. Então, de novo, a sustentabilidade vem também como um caminho de lidar com as liberdades individuais e coletivas no mundo onde as sociedades tão distintas precisam convergir, precisam buscar caminhos onde você possa ter um desenvolvimento mais justo e mais inclusivo. Meu último comentário aqui, para poder ajudar no debate, é que se nós vamos para o caminho da razão, se nós vamos para um choque, um novo choque de razão, eu acho que a gente precisa ter um iluminismo verde nesse choque de razão. Esse humanismo tem que vir expresso também por caminhos mais racionais, não de brigar com o passado, mas o futuro será contado muito mais pelo presente do que pelo passado. Eu acho que nós temos que entender que as nossas decisões hoje estarão, na realidade, não influenciando um futuro muito distante, como os teóricos do antropoceno sempre falam, que o antropoceno é uma época que é um período que, na realidade, combina distantes passados com distantes futuros. A pandemia veio para mostrar que não é tão bem assim. Os distantes futuros estão agora aqui, eles estão na nossa antessala, mobilizados por esse desafio de uma nova dimensão de humanismo, mobilizado pela incerteza, que eu acho que nós não vamos nos livrar delas, e mais do que isso, mobilizados talvez por uma nova construção dessa relação complexa entre passado, presente e futuro, talvez um novo código social de vida da humanidade com a natureza e com os seus. As expressões dos regimes políticos de democracia, de liberdade, são absolutamente essenciais que estejam presentes nesse novo desenho, e isso significa tratar as fronteiras ecológicas, tecnológicas, econômicas e sociais numa perspectiva muito distinta do que nós vimos tratando. Então, a sustentabilidade oferece isso, ela se renovou com essas agendas, com a Agenda 2030 do Sistema de Development Goals, com o Acordo de Paris, e agora espero que se renove, termine esse ciclo com a nova Agenda Global de Biodiversidade. Só para ir de melhor alocação de recursos naturais no mundo, uso mais eficiente. Vocês terem dimensão do que eu estou falando, as pessoas não têm dimensão disso, o que a China consumiu entre 2011 e 2013 de cimento foi o que os Estados Unidos consumiram no século XX todinho. Tem uma dimensão do impacto sobre o planeta, e não se traduziu em redução de desigualdades ou em novos empregos. De onde você tirou isso? Porque o Covid nos mostra um grau de informalidade nos países em desenvolvimento sem precedentes, tá? E uma ruptura muito séria, que a gente vai ter dimensão disso mais à frente, de tecidos sociais que envolvem os vulneráveis. Então, a gente tem que ter dimensão disso. O que está acontecendo na Amazônia hoje não é só o desmatamento, que é gravíssimo, você está tendo rupturas de processos estabelecidos, de tecidos políticos sociais, que nós vamos ter que dar conta disso no presente. Não achar que a gente tem tempo para cuidar disso no futuro. Não tem. O futuro está sendo feito hoje. Então, que a solidariedade ganhe esses novos caminhos, a partir de uma utopia, ou a partir de uma pandemia, mas que não leve, então, uma utopia verde, se eu posso
fazer essa brincadeira com você. Tá? Como ministra de Meio Ambiente, eu acho que eu tenho que lidar com todos esses verdes que estão no mundo, ex-ministro, mas mais do que isso, mostrar que o Brasil e o mundo têm caminhos para seguir. Só precisamos ter mais união, talvez que a Covid nos traga isso. Obrigada. O nosso tema, eu vou passar direto para o Zé Roberto. Então, obrigado, Alqueires, pelo convite. Uma boa noite a Isabela, a Rosisca, a você, a todos que estão acompanhando. Eu queria te agradecer, Alqueires, também pelo elogio carinhoso, afetuoso que você fez, e dizer que, na verdade, nessa nossa mesa virtual, eu sou fã seu, como você sabe, da Isabela, da Rosisca, que eu sou um leitor assíduo, enfim, eu é que sou aqui o fã de vocês. Eu vou tentar ser bem objetivo até, para a gente não perder o tempo ouvindo depois a Rosisca, que certamente vai ser o grande finale aqui dessa noite tão agradável. Essa situação toda que a gente está vivendo nos deu uma oportunidade de parar, que é uma oportunidade que a gente, na vida, nem sempre tem, né? De parar, de fato. Porque quando a gente para, a gente consegue, talvez, ver as coisas com um pouco mais de clareza, né? Quando a gente está naquele rodamuinho da nossa vida, aquela correria toda. Primeira coisa, eu acho que é muito importante, essa relação nossa com o tempo. Não vamos entrar muito nisso, porque a Rosisca vai falar de uma forma melhor. Mas, de fato, a gente aprendeu a estabelecer uma relação mais inteligente com o tempo. Permitiu que isso acontecesse, né? Isso é muito importante. O meio ambiente, que é o tema da Isabela, a gente tem aprendido coisas incríveis também nesse momento. Eu gosto muito de ficar olhando as estrelas aqui no Rio de Janeiro, tem um telescópio, e o céu está lindo como nunca vi, parece que é céu de serra. Ontem foi veiculado um vídeo, não sei se vocês viram, da praia de Botafogo com água cristalina. Incrível isso, né? Como o homem destrói, de fato, isso, a gente consegue ver isso com muita clareza nesse momento. A história da mobilidade, hoje, a gente consegue fazer as coisas de casa e as pessoas não se davam conta como a gente podia evitar uma viagem que era desnecessária completamente, né? Que obviamente, tinha um custo, tempo. Então, isso são coisas que fazem. A importância da tecnologia, que talvez as pessoas não se dessem conta de como ela é relevante, a ciência, que nós todos agora ficamos dependentes dela, como a gente também não tinha muita consciência disso. A importância de se capacitar com esse distanciamento, esse isolamento, as pessoas veem como é importante você ganhar skills, né, para você poder caminhar. Vejo amigos que estão estudando línguas, se aprimorando no piano, enfim, lendo mais, né? Isso tudo é importante. Tem um fator também que eu vejo como um ganho, principalmente nós, da nossa cultura aqui, que é a história do exercício da solidariedade. Muitas pessoas que nunca tinham feito nenhum ato de filantropia têm, nesse momento muito duro, atuado para fazer atos de filantropia, que é uma coisa maravilhosa, é um sentimento bom, você dá para a sociedade de uma forma, exercício da generosidade, né? Como perceber como isso é valioso, e a gente não fazia muito isso. E agora, várias pessoas que nunca tinham doado nada, de repente entraram nisso como uma coisa altamente positiva. Então, isso tudo são ganhos desse momento que você para de pensar. Mas é óbvio que tem um lado muito, muito nocivo também disso, né? Para a economia, para várias pessoas que têm experimentado problemas, e vai haver um problema muito grande. É aí que eu vou gastar mais meu tempo aqui para falar, porque como profissional do direito e professor universitário há bastante tempo, né, eu vejo que o direito vai ter uma posição muito importante nessa reconstrução, né, que virá agora. A gente paga hoje no Brasil um tributo muito grande pela falta de liderança. É uma pena o que a gente está vendo, né, em termos de ausência de um comando único. Esse comando desconcentrado, a gente vai pagar bastante por isso, já estamos pagando por isso. E o direito, é importante que ressaltar, é exatamente essa ordem, essa é a ideia do direito, né? É garantir uma tranquilidade social, seja porque
ele vai estabelecer a regra de conduta da população, seja porque ele vai penalizar, eventualmente, quem violar essa regra, né? Então, essa questão de segurança social sempre foi o ordem e progresso, ordem, pelo menos certamente, da nossa horrível, né, morte da nossa bandeira, certamente tem a ver com isso. Nessa pandemia, advirá um mundo de problemas, das mais variadas formas, que já estão acontecendo. A gente vê isso, né? Já sente isso, o judiciário cuidando disso. O problema é que, assim como os hospitais não podem ficar soberbados, porque é um problema, a gente vê hoje um tribunal, nosso judiciário, absolutamente lotado de causas. Não sei se vocês têm experiência, muita experiência, mas que não sabem dizer, os juízes têm um mundo de ações para julgar e, humanamente, é impossível que eles deem conta da quantidade absoluta. Os números são, assustadores, né, do número de causas que tem. E o brasileiro tem uma mente demandista, né? A gente aqui vai para a corte, vai para o judiciário, então eu vou brigar, né? É um país dos advogados, tem um número absurdo, tem mais de 1 milhão de advogados inscritos no Brasil hoje, é um número totalmente bestial, né? Enfim, então, essa situação, essa realidade, ela já existe hoje. E com a situação da Covid, onde a maioria das pessoas vai passar por algum problema, vai transformar essa situação dos tribunais ainda mais catastrófica. Então, tem duas situações que a gente tem que examinar sobre esse fenômeno e de qual vai ser o porvir. Uma é uma questão estrutural, né? Como é que a gente vai resolver esse problema estruturalmente, né? Vai ser, claro, pelo uso da tecnologia. Então, você já sabe, hoje em dia já os processos todos eles andam virtualmente, você tem uma economia de papel muito grande, mas é tudo no computador, e aos poucos isso vai ser uma realidade completa no Brasil inteiro, isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a conversa do advogado com o juiz e do advogado com o cliente também vai ser também via computador, o que, particularmente, no Brasil, vai ter uma das vantagens vai ser o fato de que não vai ter mais aquela conversa que ninguém vai saber, né? Aquela conversa misteriosa, as conversas vão ser todas republicanas, porque elas vão ser públicas, elas vão estar gravadas, o que eu entendo que é uma coisa positiva, né? Vai ter uma facilidade com relação a isso, vai ficar mais barato, né? Porque às vezes o cara tem que viajar, né? Aqui no Brasil, o nosso modelo do judiciário, os tribunais superiores estão em Brasília. Então, o advogado tem que ir a Brasília, né? Tem um custo, encarece a briga, isso tudo vai diminuir. Então, isso vai ser um aspecto, digamos assim, que vai ser positivo, porque vai tornar mais barato o processo. Mas essa é o problema menor. A grande virada, que é um pouco tópica, mas é o tema aqui, vai ser a virada conceitual do direito. E aqui, muito rapidamente, vocês sabem que o direito ele avança, depois da Segunda Guerra Mundial, para uma linha mais de valorizar mais a humanidade, né? Na Segunda Guerra Mundial, os alemães que tinham um modelo, né? A Alemanha é um modelo extraordinário de direito, grandes juristas, mas aquele modelo acabou permitindo o Holocausto, que foi certamente a coisa mais triste, dramática que viveu a nossa civilização, pelo menos a civilização recente. Então, quando o homem sai da Segunda Guerra Mundial, ele tem que reconstruir o direito, ele tem que construir um direito melhor, um direito mais humano. E essa é a missão que o direito vai avançando, olhar mais para a ética, a moral, que estava distanciada. Assim, de uma forma muito simplista, o direito valia por ele próprio, né? Ele se justificava por ele ser a lei. Isso se entendeu que é um elemento, uma situação que não pode prevalecer. Então, o direito tem que mudar. A própria Constituição Federal de 88, né, ela vai dizer, lá no artigo 3º, que é o fundamento da nossa sociedade, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quer dizer, essa é uma norma da Constituição Federal. O direito está preocupado em garantir uma sociedade solidária, né?
E aí você vem numa situação, e aí são várias coisas, discussão de hipossuficiência, o Código do Consumidor, que é uma conquista recente no Brasil, né, que está preocupado em uma relação modernada, a própria ideia de boa-fé no direito, que hoje é muito relevante. Mas o ponto é, quando você chega numa situação como a atual, onde há uma perda muito grande de valor e as partes todas perderam, há negócios que simplesmente não vão adiante, sonhos frustrados, projetos que não vão se consolidar, a pergunta é, qual é o direito que vai servir a isso? Qual é o direito que vai permitir a reconstrução? É o direito que nós temos hoje? E ontem a gente estava conversando, e tem um tema que é muito interessante, que eu queria trazer para dividir com vocês, que é o seguinte, a religião tem um preceito, não é, que valoriza muito o perdão, a compaixão. O direito clássico não tem esse valor. O credor não é estimulado a ter compaixão do devedor, né? O advogado não é estimulado a ter compaixão da contraparte, né, contra quem ele advoga. Só que esse modelo talvez não seja um modelo que vá servir num momento como esse atual, onde há tanto sangue na rua. Então, a pergunta que é interessante é o seguinte, será que os advogados não têm agora que orientar os seus clientes a conversar, a ver o outro lado, a ter a ceder um pouco, a dialogar? Os juízes, talvez, diante de tantas situações desgraçadas como a gente tem visto, e é o meu trabalho, eu vejo isso com frequência o dia inteiro, né, de histórias horrorosas, onde todo mundo teve prejuízo, se não é um momento do juiz também avaliar com esses olhos, quer dizer, a questão é se o direito vai ter que fazer um novo pacto, né, uma visão mais solidária. E aí se pergunta, isso é um sonho, isso é uma coisa utópica, né? Eu acredito que não, porque se a gente pensa em hoje ou num futuro muito próximo, talvez essa solução de você olhar para o próximo, né, de uma forma mais solidária, com o espírito assim, do cristianismo primitivo, seja a única forma de você sair disso, né? E não puxar a corda de uma forma tão forte que todo mundo se destrua, né? Eu acho que é um momento de reconstruir, e isso é um privilégio que a gente está vivendo, a gente tem que aproveitar bastante esse tema. Eu vou encerrar aqui, mas o Alqueires provocou a história do Shakespeare, eu queria só terminar falando um pouco disso, né? Citando uma das peças mais conhecidas e favoritas de muitos, que é Romeu e Julieta, que pode parecer para algumas pessoas uma peça meio ingênua, e não tem nada de ingênua, mas tem uma lição no Romeu e Julieta que eu acho que vale muito a pena falar agora, que é o seguinte, os amantes morrem, mas o amor não morre, né? Então, no Romeu e Julieta, eles morrem, como a gente sabe, mas o amor fica ali, né? Então, a gente tem esse momento agora em que realmente os amantes vão morrer agora, talvez, mas o amor a gente tem que cultivar. Era isso, Alqueires. Obrigado, Isabela, obrigado, Rosisca, obrigado a vocês pela atenção. Bem, fica aí para as perguntas. Eu acho que foi realmente uma imagem lindíssima com que você encerrou a sua bela exposição, e eu passo imediatamente a palavra para a Rosisca, para depois a gente ter um tempinho, talvez uma meia hora que se der, para as perguntas que estão chegando. E eu estou vendo que o número de assistentes está se mantendo, ou seja, vocês estão falando coisas muito interessantes. Rosisca, com a palavra, por favor. Não estamos chegando. Larissa. Está funcionando o seu áudio já, Rosisca. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Você está me ouvindo? Pode falar, Rosisca. Muito obrigada, Alqueires, pelo convite. Eu queria começar refletindo um pouco sobre a palavra utopia, que foi, ao longo dos séculos, perdendo a sua conotação de mundo melhor, de ineditismo,
talvez por conta de alguns fracassos históricos, e ganhando uma conotação de realizável, quiçá mesmo indesejável. Ora, eu fico com Oscar Wilde, que escreveu que o mapamundi em que não esteja a utopia deixou de lado um país em que a humanidade está sempre aportando. E quando chega no porto, olha em volta, vê um outro porto melhor e enfuna as velas. Felizmente, a utopia esteve sempre presente na história da humanidade. Nós estamos vivendo um momento terrivelmente doloroso. A incerteza se fez, de fato, a senhora do mundo. O mundo sempre foi incerto, mas essa consciência da incerteza não estava presente. Ao contrário, a humanidade e, sobretudo, as sociedades modernas desenvolveram uma onipotência, um sentimento de que poderiam resolver tudo, um sentimento de que poderiam nos dar segurança e que poderiam, sobretudo, controlar, seja a nossa vida, seja a natureza. Ora, nos anos 60, quando pela primeira vez o Clube de Roma falou em limites da Terra, colocou esses limites, foi um choque para a humanidade. Foi um choque porque a humanidade, que tinha se visto sempre como solução, se viu, de repente, como sendo ela mesma o problema. Isso é uma ruptura na autoestima humana. Foi muito grande. Por isso mesmo, talvez, nós tenhamos levado tanto tempo para finalmente chegar a essa norma que nós estamos usando hoje, que é a norma da sustentabilidade. Levou tempo para que isso fosse absorvido. Isabela citou todo um processo histórico que nos trouxe até aqui. Bom, essa sustentabilidade que penetrou os estados, alguns estados, que penetrou algumas empresas, vários aspectos da sociedade, curiosamente, jamais penetrou a vida das pessoas. O cotidiano, o dia a dia. Eu acho que o melhor exemplo disso é o tempo. Nós vivemos muitas vidas. Nós vivíamos muitas vidas que se multiplicavam, que não cabiam nas 24 horas do dia, que transbordavam na manhã. Essas vidas insustentáveis eram as vidas que nós vivíamos. E, de repente, como num tempo, a máquina do mundo parou, um solavanco, e as balizas que sustentam o cotidiano de nós todos, o tempo e o espaço, desabaram. A flecha do tempo se inverteu, o espaço foi reduzido ao espaço da casa. Nós tínhamos tratado até então o nosso tempo sem perceber que ele era o meio ambiente impalpável no qual a nossa vida evolui. Tínhamos tratado sem perceber
a poluição das horas. Não tínhamos percebido que era um recurso não renovável e que esse recurso não renovável o homem mais rico do mundo não compra, porque a morte não vende. Enfim, de repente, esse tempo mudou a nossa percepção do tempo e mudou também a nossa percepção do espaço, porque a própria casa, que nos é tão familiar, de repente, pelo fato de nós não sairmos dali, ficamos com um certo sentimento de estranheza diante de tudo isso. Não é? Bom, nós estamos apostando na ciência para dar uma resposta a essa imensa aflição que o planeta inteiro está vivendo. Estamos apostando muito na ciência e temos que apostar nela. Mas, contrariamente às religiões que lidam com dogmas e com certezas, a ciência lida com experimentação, lida com erro. A ciência se autocorrige. As verdades científicas são biodegradáveis, têm uma alta combustão. Portanto, haverá uma vacina, haverá um remédio. Quanto tempo nós vamos viver essa situação que nós estamos vivendo? Esse vírus insidioso, ele vai voltar, ele continuará nos assombrando por muito tempo? Incertezas. Nós só temos incertezas. A única certeza que nós temos é que, doravante, nós vamos ter que viver com a incerteza. E nós que estamos convencidos de que esse mundo tem que mudar, sobretudo, depois que a desigualdade indecente em que nós vivemos se tornou irrefutável, transparente, irrefutável, nós que estamos convencidos de que isso tem que mudar, nós estamos discutindo o que fazer depois da pandemia. Como é que nós vamos viver depois da pandemia? Ora, o futuro da utopia se constrói hoje. O que nós podemos fazer agora é o que nos arranca da situação de vítimas. É o que nos devolve a nossa humanidade, reconstrói a nossa humanidade. É o que, mesmo trancados dentro de casa, é aquilo que vai nos tirar dessa condição de vítimas e nos transformar em sujeitos cujos atos dão sentido à sua vida. Eu sei que cada um sabe muito bem como agir e como escolherá o que fazer e como agir. Mas eu creio que o que nós tivermos que fazer como construção de uma utopia começa agora. Agora. E eu penso em coisas talvez muito simples. Eu penso, primeiro, em que o fato de nós nos cuidarmos representa estar cuidando dos outros. Isso é muito importante. Embora nem percebamos, embora isso possa nos parecer que isso é uma referência puramente individual. Não é. Na medida em que nós nos cuidamos, nós não estamos só nos protegendo, nós estamos protegendo os outros também. Em segundo lugar, cuidar dos próximos, aqueles que estão no nosso horizonte de visibilidade, aqueles que nós podemos ajudar e que estão precisando de ajuda.
e, finalmente, no plano mais amplo da sociedade, ajudar os mais vulneráveis. Porque não pode continuar esse horror a que nós estamos assistindo. Eu penso que a utopia de um mundo mais humano não será até depois da pandemia. Eu penso que ele, de certa maneira, já está em curso nos atos de muita gente. E penso que os gestos que nos reconciliam com o valor de cada vida e que fortalecem a nossa humanidade, esses gestos são aqueles que nós podemos chamar de base de construção de um mundo mais utópico. Utópico no sentido em que o Zé Luiz deu, quer dizer, da construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo, mais humano. Tanto Isabela quanto Zé Roberto insistiram nessa dimensão da humanização. E eu digo que isso não é depois da pandemia. Eu penso que isso é agora. E penso mesmo que a utopia de um mundo melhor, ou ela começa agora, por obra de cada um de nós, ou ela não se realizará amanhã. Muito bem, Rosisca. Muitíssimo obrigado por tocar tão profundamente, vou usar o clichê, os nossos corações e mentes. Eu vou passar para a Larissa, que deve ter organizado aí perguntas, e vamos entrar nisso. Só vou pedir aos que forem mobilizados para responder, fazer da maneira mais breve para a gente poder atender o maior número possível de respostas. Você pega, então, Larissa? Sim, eu queria agradecer aqui, temos a Carla, temos a Fejan e a Sébria, que a gente está conversando bastante, trocando ideias para organizar essas perguntas. E a gente queria começar falando um pouco sobre desigualdade. A Camila Maia trouxe essa pergunta. A pandemia atinge todos de forma igual, mas as populações mais pobres são as mais vulneráveis e correspondem à maior parte das vítimas no Brasil e no mundo. Como falar em desenvolvimento mais justo e inclusivo a partir de agora, se o ponto de partida será tão desigual? Exatamente porque isso se tornou evidente, e para quem ainda não sabia, embora já fosse bastante claro, a pandemia, o que uma certa comédia social encobria, a pandemia descobriu. Quer dizer, não há mais como negar essa diferença, não há mais como negar essa desigualdade, que é uma desigualdade face à vida e à morte. Então, o que eu estou dizendo é que as ações que nós pudermos fazer hoje para ajudar quem está numa situação de maior vulnerabilidade já é um indicativo de para onde nós estamos querendo levar o mundo. Estamos querendo levar para um outro lugar. Essa é a minha tentativa, digamos assim. Eu entro nisso, Rosisca, acrescentando que há uma dimensão de políticas públicas voltadas a isso e uma dimensão de atitudes individuais, sem falar que há também um novo zeitgeist, já que você gosta, de espírito do tempo. Eu estava ontem à noite, por acaso, vendo televisão e vi um anúncio, que eu não sei se alguém já viu, do Médecins Sans Frontières. E quando eu virei para o lado, a minha mulher estava chorando ao ver o anúncio. Quem é que via um anúncio desse na televisão?
Que mundo rosa era o mundo hollywoodiano do passado para mostrar sudaneses, moradores da Rocinha, da Maré. Tem que mudar mesmo, tem que mudar, como diz a Rosisca, a partir de agora. Não sei se Zé Roberto quer comentar algo também nisso. Queria, sim, tem um tema que eu me preocupo, e eu dividi com você sobre isso, e por isso que eu acho que essa mensagem da Rosisca é tão valiosa, pelo seguinte: a pandemia, ela aparentemente não afeta todos iguais, né? Aparentemente, porque, de fato, há muita gente que está em casa, levando sua vida, claro que mudou, está em casa, mas sem se dar conta de que a grande parte da população do Brasil, um país tão desgraçadamente desigual, não passa pela mesma situação. E essa ideia de que a coisa continua igual é uma bomba com efeito retardado, porque tudo que vai acontecer daqui para frente, né, o desemprego muito grande, né, uma recessão absoluta, vai fazer com que essa diferença que no Brasil existe, ela se agrave e seja mais séria do que já é. Então, ou a sociedade inteira entende isso e aí toma uma medida logo, ou a conta vai ser muito pior. Então, essa situação toda, para um país como o nosso, que há muita desigualdade, há muita incapacidade, ela é muito mais séria do que num país em que as pessoas que estão capacitadas vão trabalhar distante, vão fazer, mas muita gente sequer tem um computador que pode trabalhar distante, ou tem a educação, ou tem a capacidade de prestar algum tipo de serviço que demande que possa ser feito à distância. E o que elas têm a vender é a força de trabalho delas, é a mão. Então, eu acho que ou a sociedade compreende que essa história toda é mais grave e age rápido, ou a conta vai ser muito séria num país subdesenvolvido como o Brasil. Posso acrescentar, fazer um comentário, Kelly? Claro. Eu acho que tem uma coisa algo que é bastante ilustrativo com essa pandemia. Muitas pessoas tinham sensibilidade para a desigualdade, tá? Mas elas não sabiam que essa desigualdade acontecia na sua sala de jantar. Essa pandemia colapsou as economias urbanas no mundo e no Brasil de uma maneira sem precedentes. Cada vez que eu vejo uma pessoa na rua no Brasil, eu fico em pânico porque eu sei que aquela pessoa está ameaçada em várias dimensões e ela depende muitas vezes de um sistema, a grande maioria de um sistema público que já está saturado. Os apelos são recorrentes, por favor, não façam isso, mas as pessoas não têm alternativa para ganhar dinheiro. Tá? Então, a primeira dimensão é a dimensão urbana sobre essa desigualdade, que não é só num bairro periférico, ela está na sua casa, ela está nas suas relações. O seu cabeleireiro não funciona mais, vamos colocar uma coisa, a sua manicure não funciona mais. Quantos aqui estão preocupados com a renda das suas manicures? As mulheres. Tá? Eu estou, mas a grande maioria da minha classe não está. Pelo contrário, o que nós vimos foram as pessoas dispensando seus empregados, dispensando as pessoas que dependem de você. Tá? Então, na realidade, há uma dimensão sobre vulnerabilidade e uma dimensão sobre desigualdade e uma outra dimensão sobre informalidade que está todo mundo assistindo acontecer com você. Tá? Da mesma maneira que estamos perdendo amigos, pessoas familiares, etc., nós estamos assistindo um quadro no Brasil, particularmente no Brasil, sem precedentes. A segunda questão é um exemplo recorrente. Todos nós aqui fomos inundados sob responsabilidade fiscal. Nunca fomos inundados sob responsabilidade social. Responsabilidade dos governos sobre isso. Nunca fomos. Quantos de vocês participaram de um debate como esse? Eu assisti o Brasil erradicar a fome. Eu assisti por reunião internacional e o mundo aplaudiu o Brasil de pé, porque erradicou a fome. E eu vejo as pessoas desconsiderarem isso como se não se visse isso no Brasil. Eu vi isso, ninguém me contou, não. Eu vi as pessoas da classe média do Brasil discriminarem aqueles que podiam entrar no avião, porque você estava viajando com o seu porteiro. Então, parem com isso. Eu adoro, meu querido Cazuza. Brasil, mostra a sua cara. Entendeu? É isso que a pandemia está fazendo. Está nos mostrando que nós precisamos mudar
a nossa expressão de cidadania. Nós temos que mudar. Essa mudança que a Rosisca, que a Alqueires, todos falam, tem a ver com a nossa expressão individual e coletiva de cidadania. É isso que tem que mudar. É isso que o Covid está mostrando para nós. Que não é suficiente, tudo que a gente faz não é suficiente. Nós temos que fazer mais, se nós queremos minimamente ter uma vida mais justa e mais sustentável. Pois é, eu quero fazer um comentário. Posso? Claro. Claro, por favor. Eu acho que foi muito bom que a Isabela tivesse dado o exemplo das pessoas que mandaram empregados embora e que não garantiram salário. É muito importante porque isso é exatamente o que se poderia fazer agora. Porque nós podemos pensar, é claro, em políticas públicas que virão um dia e pelas quais nós lutaremos se conseguirmos, mas não tem sido a experiência que nós temos tido. Então, o que eu tentei chamar a atenção foi para a responsabilidade moral de cada um, agora, nesse momento, em pequenos exemplos como esse que foi dado. Depois, nós saberemos o que poderá acontecer. É um outro campo, é um campo de luta política, é um outro momento. Mas agora, para construir as bases de uma mentalidade que não toma justamente a desigualdade, a miséria, que não toma esse horror a que se está assistindo nos hospitais, não toma isso como normal e se movimenta no sentido de fazer alguma coisa para minorar esse mal, a construção dessa mentalidade é que eu acho que é fundamental para que se possa ter alguma esperança de que nós estaremos num caminho do que o Zé Luiz chamou da construção de uma utopia. Eu estou insistindo no agora por isso, porque agora há muito o que fazer nesse momento pelas pessoas que estão precisando de ajuda. Quantas pessoas estão mobilizadas? Eu creio que muitas. Muitas estão mobilizadas, mas poderíamos ser muito mais. E é por isso que eu estou insistindo nesse ponto, de que o futuro está se jogando agora. Eu tenho duas perguntas nesse sentido desse debate, conforme a gente foi construindo. A Alessandra Magrini e o Ramon Melo trouxeram duas perguntas, a gente sintetizou elas. Como fazer para caminhar para essa convergência colaborativa quando vemos o crescimento de dinâmicas soberanistas com esvaziamento de agentes internacionais de articulação multilateral? E, numa sequência, as pessoas estão negando a ciência, não têm compaixão para o próximo e pouquíssimas ações efetivas de resgate da sociedade. O Brasil é um caso isolado? Ramon Melo escreveu. Eu vou falar muito rapidamente, porque como teve essa referência à soberania, eu vou sugerir a quem perguntou, Alessandra, que você consulte aí e assista o debate do SEBRE, é acessível para todo mundo, entre o embaixador Marcos Azambuja e o presidente Fernando Henrique Cardoso, que trata exatamente desse tema. Trata da mudança na estrutura do poder mundial que saiu daquele momento da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia para um momento de um certo predomínio imperial americano, mas que não se manteve, até por falta de liderança mesmo. Os Bushes não são nenhum líderes mundiais. E a China, então, emerge, mas sem uma vontade assim, explícita de ser a líder mundial, talvez querendo comer o mingau pelas beiras, e a grande esperança do que os diplomatas chamam o multilateralismo, os franceses chamam o mundo fractal, onde essa própria divisão do poder
torna a pressão sobre os componentes menores mais suportável. Eu vivi uma época, eu creio que, dentre os debatedores, a Rosisca, muito ligada também a esses temas, do tiers-monde, não é? Entre os dois mundos, primeiro mundo e segundo mundo, havia um terceiro mundo. E era um terceiro mundo que vinha lá dos escritos de Gandhi, que o Nehru era um líder e que o Brasil jogou muito bem nesse terceiro mundo, com Santiago Dantas e com outros pensadores, com economistas como Celso Furtado, com pessoas que tentaram trabalhar um mundo não do certo e errado, do branco e preto. Eu acho que essa atomização do poder é fundamental para que não haja essa regressão de soberanias fechadas, que a gente naquela época chamava de modelos albaneses. Mas eu até deixo esse comentário para a Rosisca continuar um pouco. Pois é, Alqueres, eu penso que o Brasil esteve muito perto, por exemplo, de uma liderança do terceiro mundo. O Brasil teve uma política externa que conseguiu se manter durante anos, uma política entre interesses superiores, mas com um grande grau de independência. Essa política foi completamente destruída agora. Completamente destruída. Eu não vejo como nós vamos conseguir reconstruir, como é que nós vamos conseguir reconstruir uma imagem do Brasil que possa, de perto ou de longe, nos lembrar, por exemplo, da independência com que Isabela defendeu as posições na Conferência do Clima, as posições brasileiras, e conquistando ali a respeitabilidade para o Brasil. Isso não sou tão negativo, não. A Isabela é bem mocinha ainda. Ela pode relevantar essa bandeira. Não faltarão Mas eu digo, isso está dramaticamente atingido. Né? Dramaticamente atingido. Está atingido por uma geração. Por uma geração, esperemos que assim seja. Esperemos que assim seja. Mas o dano foi um dano muito violento. Muito violento. Sabe, Rosisca, eu entendo o que você está falando, mas dentro do seu grande dilema hoje, que eu estou de pleno acordo, eu acho que nós, a sociedade, ela deveria também assumir uma postura um pouco mais responsável. Assim, eu vejo muitos de nós culpando sempre o governo, que, aliás, tem muita culpa mesmo, ao invés de tomar as iniciativas. Essas situações de filantropia que têm sido vistas agora, muito valiosas, são movimentos de pessoas como nós, né? Esse cuidado que a Isabela falou, que ela tem toda a razão, não é? Eu acho que aqui tem que ver essa solidariedade, esse senso, como eu falei, né, de um cristianismo primitivo mesmo, de ajuda à comunidade nesse momento duro. Mas talvez essa mudança tem que ser de cabeça de a própria sociedade se proteger. Uma coisa interessante que aconteceu no Brasil recentemente, que um movimento muito forte, né, que foi a Lava Jato, foi levado adiante pela elite intelectual. A Lava Jato, a elite intelectual não fez força para fazer esse movimento. É uma pena. A Lava Jato foi levada adiante, que era um momento muito importante, né? Ela, pelo menos a bandeira dela, uma bandeira fortíssima, foi feita por jovens idealistas de Curitiba.
não foi ninguém que estava a inteligência, enfim. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que pegar agora. Nós todos, temos que estar atentos a mudar esse país e, infelizmente, hoje a gente não pode contar muito com o governo, acho que isso é um consenso, né? Então, a gente tem que fazer essa mudança. Eu também, de acordo com você, mas eu gostaria de pensar que é uma mudança que a gente tem que fazer agora, que essa geração que está aí é que vai fazer... E, aliás, a geração que Rosisca, Isabela, Zelon, todos nós estamos nela. Larissa, nós aqui que estamos vivendo nesse planeta hoje, a gente tem que entender que a gente tem que mudar. E tem uma coisa bonita, não é, Zé Roberto? Que é o seguinte, eu nunca assisti nesses 76 anos, dos quais tenho interesse na política de 18 ou 10 anos de idade, em função do ambiente que vivia, eu nunca assisti tantas iniciativas para formar gente para a política. E são iniciativas, de um modo geral, suprapartidárias. Antigamente, a gente tinha lá o Instituto Teotônio Vilela, o Instituto Celso Furtado, cada partido tinha seu instituto. Nada disso andou. O que está andando são os Renova Brasil da vida, é o treinamento de gente independente do seu diferente matiz político, que quer se dedicar para a política como uma maneira de servir ao bem comum. Esse é um fator que nós devemos considerar e que eu vejo junto a jovens da geração dos meus filhos e mesmo mais moços que estão profundamente engajados em participar da política, em entender como é que se faz lei, entender como tramita algo dentro lá do Congresso. Há que varrer esse centrão, e esse pessoal vai fazer isso. O próximo bloco de perguntas vai justamente nesse ponto que a Cíntia Silveira escreveu. Como a democracia poderia olhar mais para o indivíduo e menos para a economia? Acho que o José Roberto acabou respondendo na nossa responsabilidade, autorresponsabilidade. E o Hélio Matar, quais são as lideranças atuais que estão conduzindo ou tentando conduzir na direção de uma utopia verde e humanizada? Bom, eu posso tentar responder sobre a utopia verde, que já que eu trouxe essa história, eu acho até um pouco também do que estava na discussão anterior. Gente, tem muitos Brasis acontecendo e tem muitas coisas no mundo acontecendo que não são tangíveis para a gente. Eu acho que tem movimentos sociais nas comunidades, nessas velas, urbanos, periurbanos, que estão longe desse formato tradicional que nós interagimos nos últimos 30 anos. As pessoas estão se mobilizando, não quer dizer, não só pela Covid, mas antes disso, e não quer dizer que não tenham soluções emergindo. O problema é que nós perdemos liderança, nós não temos liderança. Isso é uma espécie extinta no Brasil, nem ameaçar a extinção, ela está extinta. Tá? E nós precisamos dar palco a essas novas lideranças ou formar essas pessoas para falarem. Então, há uma questão internacional, falando ao Hélio Mata e também sobre o que está acontecendo no Brasil, dessa utopia verde. Há uma turma dedicada a reagir, o que está colocado hoje, crítica, da situação crítica, particularmente no Brasil, não só na Amazônia, fora da Amazônia, em relação às vulnerabilidades socioambientais, as populações totalmente expostas, os ativos, as políticas públicas todas destruídas, as instituições completamente em xeque-mate. Mas existe uma outra turma que está construindo essas novas conexões, essas novas conectividades, a busca de novos interlocutores. E buscando com isso, e os webinars nesse momento de crise têm mostrado, é o que a Rosisca gosta de me provocar, dizendo que eu adoro criar rede de improváveis. A utopia verde precisa de rede de improváveis, aqueles que você não imagina que se juntam, e eles se juntam. Então você tem pessoas da cultura, você me desculpe, entendeu? A cultura no Brasil não é Regina Duarte. O Brasil é muito maior que isso. Tá? Eu me recuso como brasileira a assumir isso. Então, é essa reação que nós temos que fazer
e mostrar que existe, porque o próprio Hélio Marta, com a Cristina, tem o Fórum da Manhã, e eu tive a oportunidade de ver debates lá em Tiradentes com pessoas que eu não conhecia e geniais, falando dos movimentos urbanos da periferia em Belo Horizonte, elegendo pessoas, como é que eles compartilham os gabinetes na Câmara Municipal, como é que aquilo é vivo, como é que a história, o próprio movimento que elegeu a Marielle, como é que isso está vivo, isso não está perdido, isso existe. Quando se fala sobre direitos sociais, direitos individuais, quando se fala da luta contra a homofobia, quando se fala contra o racismo, esses grupos estão vivos. Isso é o Brasil. Nós não podemos apequenar o Brasil, pelo amor de Deus. Quem está no governo hoje apequena o Brasil. O Brasil não é isso. Então, nós temos que reagir e construir em cima dessa ideia que eu acho maravilhosa de uma utopia, que você age cuidando dos seus, daqueles que lhe cercam, daqueles que fazem o seu dia a dia, da família ou que são provedores de serviço, mas esse cuidar da expressão humanista que você precisa e dar o cuidar do Brasil. Então, eu acho que precisamos descobrir, nós precisamos discutir global affairs de novo. Soberania, eu aprendi em 35 anos como servidora pública que a gente não declara, a gente exerce como sociedade. Há um exercício da soberania. Como que o Brasil quer exercer a sua soberania? Não é com o que nós estamos vendo hoje, lamentavelmente, aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Isso não é soberania. Desculpe, isso não é exercício de sociedade sobre... Então, o que os europeus estão fazendo hoje no New Green Deal deles é um exercício de soberania. Compartilham valores, compartilham visão, compartilham projetos, compartilham respeito entre si da sua diversidade entre países e sociedades. Nós precisamos fazer isso no Brasil. Podemos fazer? Já estamos fazendo. Nós precisamos só aglutinar, usar essas tecnologias de informação, que, como o Zé falou, nós estamos aqui aprendendo a lidar com isso. É uma nova realidade, não vai mudar, vai ser assim mesmo, pior até para nossos handicaps, mas nós temos que lidar e trazer os jovens. Eu quero que os jovens venham para Brasília. Enquanto isso, eu fico curtindo o mundo e adorando fazer essas coisas todas, porque a minha contribuição em Brasília já aconteceu, viu, Alqueires? Agora eu estou fora. Agora, eu acho o seguinte, você não vai se por aí, por aí que o Brasil vai se livrar tá? tão cedo. Eu vou dar agora, exatamente na ordem inversa do que falaram, 1 ou 2 minutos para a Rosisca, para o Zé Roberto, para você e para mim mesmo, porque nós chegamos no limite do tempo, não é, Larissa? Pois é, exatamente. Eu só queria compartilhar uma última para ficar um gostinho, quem sabe, para reflexão. A Flávia Ribeiro colocou: vivemos um momento de grande ativismo para a mudança de um modelo global dos sistemas de produção. As empresas estão preparadas para transferir o modelo de lucro máximo para o lucro ótimo? Bem, eu acho que essa é um... Eu vou responder isso é a parte, eu vou dizer, mais fácil. As empresas estão, sim, estão mudando. Recentemente, várias das medidas tomadas pelo Trump, contrárias a um sinal verde, não foram adotadas pela indústria, porque a indústria entendeu que os consumidores querem. Pode ser que eles voltem atrás. Essa indústria é um pouco volúvel. Mas eu acho que a expectativa de um novo desenvolvimento econômico para o mundo se ampara na economia de baixo carbono e na sustentabilidade. Como diz a Isabela, ninguém vai ser louco, ninguém vai dar licença, como nós demos aqui e atraímos indústrias e demos renúncia fiscal, de fazer uma siderúrgica poluidora na Baía de Sepetiba. Então, vamos passar essas declarações finais. Por favor, Rosisca. Eu vou usar os meus 2 minutos para, como escritora, voltar a um ponto que foi dito aqui pela Isabela. É verdade que Regina Duarte não é a cultura brasileira. A cultura brasileira é imensa, é muito. A cultura brasileira é o próprio Brasil. A cultura brasileira é a nossa grande força. Nós não somos uma potência militar, nós não somos uma potência econômica, mas nós somos uma potência cultural. E continuamos a ser.
ainda que finjam que não nos conhecem, que fingem que não nos veem, que digam as maiores barbaridades em nome da cultura. A cultura tem, felizmente, uma característica que ela não ela não pode ser esmagada. Ela é muito antiga, ela vem de muito longe, ela é a própria essência do país, ela é o retrato do Brasil. A cultura brasileira é a grande força brasileira, a grande força desse país. Então, não vamos nem comentar o que se chama, nem sei mais se é secretaria, não é mais Ministério da Cultura, nem vem ao caso. Isso é um zero à esquerda. Isso não quer dizer absolutamente coisa nenhuma. O que quer dizer é que os artistas continuam gravando. Quer dizer que é Tereza Cristina cantando toda noite? São os artistas que estão cantando na televisão para alegrar, para dar força àqueles que estão confinados em casa. É a história do Brasil. A história do Brasil é a história da cultura brasileira. Então, é isso que nós temos que pensar. E eu, pela cultura, não temo. Eu me revolto, porque os artistas estão passando por um momento extremamente difícil, estão sendo esmagados, estão vivendo financeiramente muito mal. Mas eu não temo, jamais temi, mesmo durante a ditadura, eu jamais temi pelo fim da cultura brasileira, ou que ela seja esmagada. Ela não será. Ela sobreviverá sempre. Enquanto o Brasil existir como nação, a cultura brasileira estará presente e, repito, será a nossa grande força. Valeu, muito obrigado, Rosisca. Zé Roberto. Deixa eu mudar um pouco o meu discurso agora aqui e dizer uma imagem que já me ocorreu aqui. Eu acho que hoje a gente está num bunker, todos nós nas nossas casas, fechados, né? Mas lá fora as bombas estão caindo, e muito sérias. Enquanto a gente estava falando aqui, fica pipocando no computador, hoje foi um dia recorde, uma notícia tristíssima. Você viu mais de 1000 mortos hoje, que é uma coisa muito lamentável. Enquanto a gente está aqui no bunker e o mundo está sendo destruído lá fora, né, a gente tem um tempo para pensar, mas isso vai acabar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que sair, graças a Deus, e a gente vai encontrar um mundo bem destruído lá fora. E aí vai ser um tempo muito duro. E eu acho que a gente tem que agora pensar, e eu estou de acordo com a Rosisca, com essa mensagem dela hoje, foi forte, quer dizer, a gente tem que começar a pensar já, porque a gente vai encontrar um mundo muito difícil lá fora, muito difícil, muito mudado, muitas pessoas com grandes dificuldades econômicas, negócios desfeitos, negócios fechando, fábricas fechando, falências. Vai ser um tempo muito difícil e a gente tem que estar preparado para isso, com o coração aberto, né? Com a mente aberta, desenvolver essa generosidade, que a gente vai precisar muito disso para reconstruir esse mundo. E aí o lado bom é que quando você tem uma chance como essa, você tem, de fato, a oportunidade de um recomeço, né? De construir coisas melhores. A gente vive numa sociedade que estava doente, muito doente, e a gente, em cima da cidade doente, teve aí essa pandemia. O que a gente vai fazer? A gente vai desistir? Não, claro que não. A gente tem que reconstruir e ver isso como uma oportunidade. E é isso, então, a minha mensagem triste por um lado, mas otimista de um problema muito grande no futuro próximo, mas uma oportunidade no futuro mais distante de melhorar. Muito obrigado, Zé Roberto, pela sua ótima participação. Isabela, por favor. Rapidamente, bom, eu quero agradecer essa conversa com amigos, esse dia de prosa, os que eu estou vendo, aqueles que eu não estou vendo. E fico feliz, eu estava vendo algumas perguntas aqui. Eu participei recentemente de um debate que a gente dividiu o grupo assim, otimistas, pessimistas e realistas. Tá? Um debate com os europeus. Eu acho que aqui nós temos pragmáticos otimistas, tá? O que é muito importante. Eu acho que a questão da utopia e da utopia verde
é uma realidade política, se nós quisermos que seja. Antes dessa crise, nós estávamos discutindo internacionalmente a integridade humana. Integridade humana num contexto de um mundo em transição, de um planeta em transição, que tinha a dimensão de clima, a dimensão das migrações. Cuidado com isso, quem viu as imagens ontem do maior campo de refugiados do mundo e o Covid chegando, nós vamos ver quadros muito dolorosos, tá? E a questão da saúde. Esses 3 pilares modelam o debate sobre integridade humana. E, ironicamente, esse relatório, o primeiro relatório que trata disso, vem do governo americano, do Departamento de Estado americano, que nega clima, que é contra migrações e que faz o que faz com a Organização Mundial da Saúde. Então, é óbvio que essa fotografia não está colocada dessa maneira. Eu acho que as Gretas, os fenômenos da Greta, não é um fenômeno à toa no mundo. Tá? Não é à toa. Outros fenômenos como esse estão acontecendo de outras dimensões. Pessoas se mobilizando, pessoas carregando gente, pessoas trazendo, olha, isso não dá. Tá? Isso não pode ser assim. Então, eu acho que o futuro já está aí. O clima vai moldar muito disso. Nós teremos tensões quando começarmos a sair de casa, em que circunstâncias nós vamos sair. Tensões entre o chamado business as usual e o novo. Isso é natural que aconteça, você vai ter pressão das forças conservadoras. O que nós temos que ter é essa rede, talvez de improváveis, de novas caras, de novas pessoas dizendo não queremos o Brasil desse jeito, queremos o Brasil de outro jeito. E isso significa dizer que eu tenho uma firme convicção que eu adoro essa gente bronzeada que mostra o seu valor. Eu não sou da turma do Brasil que vem descendo a ladeira. Então, saudando meu amado Moraes Moreira, vamos com a gente bronzeada, não desistindo, o que está aqui vai passar, nós não somos opção da mediocridade, estamos passando de momentos muito difíceis, particularmente internacionalmente, a hora que eu falo, eu sinto vergonha, porque eu não sei como explicar o Brasil, mas eu prefiro que a gente construa, a partir de hoje, não só os que precisam ser atendidos hoje por nós, essa ação nossa terá um efeito imenso depois dessa crise e nos passos que vão seguir com a crise econômica, mas olha, tem que ser feito com base na esperança e no novo, e não no base na ameaça e no medo. Por favor, os caminhos que nós temos que construir não são caminhos baseados em medo. Tá? As pessoas vão sair dessa crise com medo, as pessoas vão sair vulneráveis. Nós não podemos pegar e jogar mais o fim do mundo. Não, é um novo mundo que vem e o Brasil faz parte disso. E esses que hoje atrapalham, eu espero que sejam banidos do planeta. Afinal de contas, a Terra é redonda, não é plana. Então, vamos em frente. Obrigada. Bem, eu quero agradecer a todos que participaram e, antes de passar para a Larissa, apenas lembrar, como um toque de otimismo, um verso, uma poesia, um soneto de uma americana, mas que viveu muito no Brasil, gostava muito no Brasil, e cujo título é The Art of Losing is Too Easy to Learn. A arte de perder é muito fácil de ser aprendida. Muitos perderão, a maioria perderão. A maioria perderá. Mas todos irão em frente na construção de algo novo. Não repetiremos os erros. Vamos em direção à nossa utopia verde, com o time da Isabela, do Zé Roberto e da Rosisca. Eu estou muito feliz de ter participado desse webinar. Tenho visto muito, tenho ficado muito cansado de todos, tendem a ser repetitivos, são muito duros, são muito úteis, têm informações, mas eu creio que poucos, ou talvez nenhum, eu vi que o componente humanidade estivesse tão presente e tão imbricado dentro de cada um. Muito obrigado a todos e muito obrigado aos patrocinadores. Alqueires, Fala e passa para a Larissa, então. Um minuto só. Para inspirar todo mundo, como o Caetano diz, que ele quer o Brasil vai dar certo, porque eu quero, o Brasil vai dar certo porque a gente quer.
Um beijo para todos. Muito bom. Valeu. Eu Fala, queria só Mário. finalizar agradecendo de novo o suporte da Fijan, da Cibre, a Bárbara Brant, a Carla Duarte, a Cristiane Alves, a Júlia Fijan, a Júlia Zardo, me confundi aqui, e a equipe da Megawatt, a Paola, a Natália, a Camila. A gente teve várias mulheres aqui por trás para colocar esse webinário de pé. Só uma mulher, Por isso que hein? funcionou bem, por isso que funcionou bem, né? Foram várias mulheres e a gente ficou muito empolgada de ouvir duas mulheres, não excluindo José Roberto de Castro Neves, nem José Luiz Alqueires, mas a gente também ficamos muito felizes também de ouvir essa discussão com Isabela e Rosisca. Agradecemos, estará disponível, ficará no YouTube e depois na plataforma da Megawatt. Muito obrigada pelo tempo de vocês e pela curadoria, né, Alqueires? Obrigada. Obrigado a vocês todos. Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, obrigado.